Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como os maus vinhateiros. Está em Lucas capítulo 20, versículos de 9 a 18. Está também em Mateus capítulo 21, versículo de 33 a 46. E ainda pode ser encontrado em Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Vamos seguir o texto segundo Lucas, capítulo 20, versículo de 9 a 18. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Muito bem. Naturalmente, estava ali ouvindo aquelas parábolas, aqueles ensinamentos de Jesus, sempre procurando uma oportunidade para terem do que o acusar, não é? Jesus, então, comenta essa parábola. Quem que é o certo homem? É Deus. E esta vinha, o que é? É a lei de Deus. E esses lavradores são aqueles, entre os hebreus, encarregados de estudar, compreender e divulgar aquele ensinamento de Moisés. Aqui está falando para os escribas, fariseus, os saduceus, os príncipes dos sacerdotes, que sempre estavam por ali para ouvi-lo, para então poder pegá-lo em alguma coisa, para então acusá-lo. Estes são os lavradores, aqueles religiosos encarregados de divulgar as leis de Deus e colocá-las em prática. Estes são os lavradores. Daí ele mandou os servos, aqui ele conta de um, mandou outro, mandou um terceiro. No primeiro, o que eles fizeram? Espancaram-no e mandaram vazio. Mandaram no vazio. O outro, ele também foi espancado e, afrontando, mandaram no vazio. E ao terceiro, este, ferindo a este também, o expulsaram. Então, estes servos, em diversos momentos após Moisés, eram os profetas, que vinham relembrá-los do compromisso com as leis de Deus contida
nos ensinos de Moisés. Mas eles não aceitavam, faziam das coisas conforme havia nos seus interesses, distorcendo muitas vezes a doutrina e tirando benefícios pessoais de natureza material, para o poder, para a dominação, para o benefício material, como ainda hoje acontece a muitos de nós. Estou dizendo aqui, nós, humanidade, que nos servimos da autoridade das leis de Deus, autoridade que as leis de Deus nos oferecem, para então utilizar isto para benefício pessoal. Muito bem. Estes são os lavradores, né? Muito bem. A hora que aconteceu, mandarei o meu filho amado. Quem é o filho amado? Nós sabemos, é Jesus. Este, talvez vendo, seja respeitado, mas vendo os lavradores, etc., lançaram-no fora da vinha ou mataram. Jesus está falando isso para eles, antecipando o que aconteceria para eles. Jesus estava já fazendo uma previsão do que estava acontecendo. Não é? É uma presciência, ele estava ali, como se usa muito, profetizando o que aconteceria com ele, falando que os lavradores a quem ele se dirigia, saduceus, fariseus, doutores da lei, todo esse pessoal, estava dizendo para ele que eles iriam matá-lo. Eles estavam entendendo isso. Aí Jesus disse: que fará o Senhor da vinha? E ele mesmo responde: irá e destruirá estes lavradores, dará a vinha a outros. O que aconteceu depois que Jesus foi crucificado? Jerusalém foi cercada e totalmente destruída. E mais tarde todos eles foram expulsos daquela região e houve aquela grande diáspora, onde o povo hebreu se espalhou por toda parte do mundo, expulso da sua própria terra pelo poder de Roma, que dominava tudo aquilo. É aí que retornaram agora, em 1948, para a terra de Israel. Estão lá lutando até hoje para consolidar-se novamente na posse daquilo que perderam, exatamente por isso que está sendo falado aqui. Jesus já previu. Então, que é isto, pois, que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. A cabeça de esquina é uma parede, uma pedra muito grande, que é colocado no canto das paredes, muralhas, enfim, dos muros, para dar estabilidade estrutural para o muro, para a muralha, enfim, uma pedra grande, onde o peso todo fica sustentado por ela. Não é? Isso está escrito no Salmo 118, versículo 22. Esta frase: que é isto, pois, que está escrito? Está escrito aonde? No Salmo 118, versículo 22. Só que lá nós vamos encontrar, no Salmo 118, 22, a palavra é pedra angular. A pedra de esquina é para dar sustentação à construção do edifício. O edifício é edificar no coração dos homens, não é? O Evangelho de Jesus, as leis de Deus. Esses que são os edificadores, lavradores. Lavrar no coração dos homens o entendimento das leis de Deus. Quando ele usa a palavra, é o mesmo texto, mas em vez de cabeça de esquina está escrito pedra angular. Pedra angular é uma pedra que ela não é de forma quadrada, direitinho, ela é feita em ângulo, como uma cunha. Quando se fazia uma porta, um arco na parte de cima, para dar sustentação ao arco, a última pedra que fica no centro do arco, no alto, na porta, é uma pedra
inclinado como uma cunha para dar suporte às pedras que constituem o arco. Se esta pedra for retirada, cai a pedra, cai a porta, cai todas as paredes. Então, se esta pedra for retirada do arco, ninguém passará pela porta, a porta será destruída. A porta por onde devem adentrar aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, as leis de Deus, as colocarem em prática. Passam pela porta, a porta que nos leva ao reino dos céus. Então, seja usar pedra de esquina ou pedra angular, o sentido é o mesmo. Uma que dá suporte à construção do edifício da espiritualidade humana, e a outra é a pedra angular, que permite que a porta permaneça aberta por onde passaremos para o reino dos céus. Se essa pedra cair sobre quem quer impedir a passagem, este será destruído. Se alguém cair sobre aquela pedra grande que dá suporte à construção do edifício sobre ela, será despedaçado também. O que quer dizer isto aqui? É a consciência humana. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Ela cair será a pedra angular. Sobre quem a pedra cair, a pedra cabeça de esquina. O que quer dizer isto? Se ficará em pedaços, será feito em pó. É o julgamento da própria consciência. Esta pedra, pedra angular, essa cabeça de esquina, é a palavra de Jesus, é o seu ensino, é o seu evangelho. Se nós tentarmos destruir, como tentaram fazer os saduceus, os fariseus, os escribas, doutores da lei e tal, quiseram destruir, foram destruídos eles. A pedra de esquina é o evangelho, o ensino das leis de Deus. A pedra angular, da mesma forma, sem tentar derrubar aquela pedra para impedir a porta de ser uma passagem, será também feito em pó. O que é isso? É a consciência. Se nós conhecemos o evangelho e não o divulgar através da palavra, sobretudo na prática do evangelho, distorcendo esses ensinos para benefício próprio, a nossa consciência nos cobra de maneira terrível. Da mesma forma, se nós impedirmos pelo nosso ensino distorcido dos lavradores, estou falando dos lavradores ou construtores, que são encarregados de divulgar e ensinar as leis de Deus, praticando-a também, distorcendo isso para benefício próprio e impedindo as pessoas que passem pela porta que leva ao reino de Deus, ai de nós. A quem mais foi dado, mais será pedido. Este é o ensinamento. Paulo de Tarso falou num certo momento assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Esta questão aqui, porque a consciência pega pesado. Mas não foi só para os hebreus, não. Fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, príncipes dos sacerdotes. Não é só para eles que servia isso. Serve para nós agora também. O que nós fizemos ao longo desses 2000 anos com o Evangelho de Jesus? Muitos, tendo ao nosso encargo a difusão, fizemos isso para benefício próprio, para benefício pessoal e impedindo que os fiéis, aqueles que procuraram o ensino, fossem desviados do caminho. Por isso é o grande materialismo que hoje vigora na Terra, sobretudo no Ocidente. Mas haverá esse julgamento. Ao término de cada encarnação, nós encontramos com a própria consciência. É aquele que cair sobre aquela pedra, ou ainda
aquele sobre quem ela cair, não é? Isto é feito ao final de uma encarnação, quando nós prestamos contas para a própria consciência. Mas nós não só sobre o final de uma encarnação, às vezes ao final agora de muitas encarnações, onde a gente continua repetindo o erro de não divulgar ou se divulgar de maneira distorcida para benefício próprio e dificultando para os outros, não é? O que vai acontecer? Ao final do ciclo evolutivo, precisamos prestar contas daquilo que nos foi dado. Aí seremos expulsos para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. É o final do ciclo agora de planeta de expiações e provas. Quando aqueles de nós que fizemos tudo isso tão somente para benefício pessoal, aferrando-nos ao poder, à dominação e ao materialismo, aí então não poderemos continuar na Terra. Temos que começar de novo em um planeta de expiações e provas, recém-transformados de planeta primitivo para expiações e provas. Repetir totalmente a experiência de novo, para que não venhamos a repetir o erro. Por isso que diz ali, qualquer que cair sobre aquela pedra, tentando silenciar o Evangelho, perseguindo cristãos, não é? E assim por diante. Sobre quem aquela pedra cair, ou seja, estou ensinando de maneira distorcida e assim por diante. Não ficaremos na Terra. E assim por diante, a responsabilidade é o peso da consciência, seja ao fim de uma encarnação, ou seja ao fim de um ciclo evolutivo. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda nas parábolas do Evangelho, com a parábola conhecida como a figueira que secou. Esta será a última parábola da nossa lista de 45 parábolas que nós analisamos ao longo deste período. Então, até lá, para quando trataremos de a figueira que secou. Que Jesus nos ampare e fortaleça.